Então, nós temos aqui o índice que seria, vamos dizer, o oposto ao o CAPE. O CAPE ele dá o grau de energia potencial, né? Ou seja, o grau de potencialidade para se desenvolver um movimento vertical. E o SINE, né, em inglês, Convective Inhibition, ou inibição convectiva, ele te dá essa essa característica, né, que indicaria a inibição para o movimento vertical ocorrer. Então, ela vai representar essa área entre o perfil, né, da temperatura da parcela que foi levantada até o nível de convecção espontânea. Quanto maior a energia nessa área aqui, mais dificuldade para a parcela se deslocar verticalmente. Então, quanto maior essa área negativa aqui, essa área marcada aqui, maior, né, o valor do Sine e, portanto, a probabilidade de convecção severa é menor. Ou seja, faz com que a parcela tenha dificuldade de se deslocar. Então, essa parte aqui veja que ela é negativa porque ela fica para cá do perfil. Essa aqui é positiva porque ela fica para lá do perfil da atmosfera. Então, essa área negativa aqui, ela indica a energia, o potencial para que a atmosfera resista a esse movimento vertical. E aí, por exemplo, nessas duas figuras, você tem, nós vimos anteriormente que o CAPE é o mesmo, mas veja que nessa aqui, o Sine dessa aqui é maior do que o dessa. Então, se eu olhar essas duas situações, eu tenho maior probabilidade de ter uma tempestade nessa do que nessa. Porque nessa aqui, eu tenho a mesma quantidade de energia potencial para o movimento convectivo acontecer e uma menor inibição convectiva aqui no início. Essa eu tenho a mesma quantidade de energia, mas eu tenho uma maior inibição convectiva. Então, tem parcela que não vai conseguir passar desse nível porque tem essa inibição para o movimento vertical acontecer. Ok? Então, é meio que ele é um indicativo, né? Quanto maior essa área, maior a inibição para que o movimento aconteça. Um outro índice utilizado na termodinâmica, ou vamos falar meteorologia operacional, é o índice levantado, né, o IL. Ele vai te informar esse perfil da parcela ascender verticalmente, entretanto, ele vai ser informações extraídas de um nível da atmosfera, um nível apenas. Então, o índice levantado ele é calculado fazendo a diferença entre a temperatura observada em 500 hectopascais e a temperatura de uma parcela que foi levantada da superfície até aquele mesmo nível de 500 hectopascais. Quanto mais instável o ambiente, mais negativo será esse índice, ou seja, mais distante estará um do outro. Então, veja, a parcela foi levantada, aqui ela atinge o nível de convecção espontânea, o nível de convecção livre, daqui para cima ela ascende até o nível de equilíbrio. Quando eu olho os níveis da atmosfera, eu não vou pegar em qualquer nível, eu vou pegar aqui em 500. Veja que ele diz que é a diferença de temperatura observada e a temperatura da parcela que foi levantada em 500 hectopascais. Então, deixa eu ver aqui, Delcio está querendo alguma coisa aqui, deixa eu ver o que foi. Ficou sem internet, não pagou a internet e os dados, ok, sem problema. Tassiana tá aqui ainda ou saiu também? Depois Tassiana ensina o Delcio aí o que eu falei na aula aqui. Bem, vamos lá, voltando.
Então, o índice levantado ele vai ser a diferença de temperatura entre o perfil que você mediu na atmosfera e o perfil da parcela que foi levantada em 500 hectopascais. Então, eu vou olhar somente o nível de 500, olhar a temperatura da atmosfera, olhar a temperatura da parcela e fazer a diferença entre eles. Então, temperatura em 500 menos a temperatura da parcela em 500 vai me dar o índice levantado. Ah, professor, mas tem uma tabela que defina aí, quando é que é estável, instável? Não, também difere de fontes para fontes, mas, em média, o que você vai encontrar é que até -2 é potencial fraco para desenvolvimento de tempo severo, de -3 a -5, moderado, e acima de -6, ou seja, -5 para cima, vamos assim dizer, é forte. Aliás, -5 para baixo, né? Ou seja, quanto mais negativo, mais potencial de convecção aconteceu, de tempo severo se formar. Então, nesse caso, quanto mais distante for esses dois números, né, essas duas linhas, esses dois perfis, faz com que se torne mais negativo, e quanto mais negativo o índice for, maior o potencial. Então, veja só, eu já tenho como obter o CAPE e tenho como obter o índice levantado. Então, eu já tenho dois índices que eu posso usar juntos para me dar um indicativo de que vai ter formação no tempo severo. Aqui tem algumas características sobre eles, vocês podem ler em casa depois, que eu vou mandar o material para vocês. E aqui tem um exemplo. Por exemplo, nesse cenário aqui, eu defini o nível de condensação por levantamento, né? Vocês já sabem como. Daqui para cima eu ascendo por uma adiabática saturada, encontro o nível de convecção espontânea, continuo pela adiabática saturada, né, paralela a ela. Quando eu chego em 500, eu olho qual é a temperatura da parcela aqui, qual é a temperatura do ar aqui, faço a diferença entre eles e encontrei -4 nesse caso. -4 cai naquela, deixa eu voltar, aqui, entre -3 e -5, dá uma situação moderada para desenvolvimento de movimento vertical. Ok? Então, simplesmente eu olho no nível de 500. Agora, você vai ter que, se você tem o perfil da atmosfera, né, do ar, o perfil que você obteve, o perfil da temperatura do ponto de orvalho, está tudo lá. Você tem que analisar os níveis de condensação por levantamento e seguir a adiabática saturada para você encontrar onde é que a parcela está em 500. Isso é importante, porque senão você não tem como fazer a diferença entre os dois. Isso é uma sondagem lá de Tucson, no Arizona, né? Bernardo estudou nessa cidade aqui, passou um ano, foi 6 meses nessa cidade lá nos Estados Unidos. Outro índice é o índice de Showalter, né? O índice de estabilidade de Showalter, o IES, também é um índice de tempo severo, ele é similar ao índice levantado, porém ele vai utilizar, você vai analisar também 500 hectopascais, mas você vai levantar a parcela não lá do nível de superfície, mas você vai levantar a parcela a partir de 850 hectopascais. Tem toda uma lógica por trás disso, eu não vou estar discutindo aqui, porque vocês vão ver isso novamente quando forem estudar meteorologia sinótica. Então, eu não vou estar fazer a mesma ladainha, eu estou apresentando aqui do ponto de vista termodinâmico, mas vocês vão ter a possibilidade de voltar a esse conteúdo lá na frente, no curso, né, no terceiro período. Mas o índice de Showalter, ele pega a parcela saindo de 850 hectopascais, encontra o nível de convecção, o nível de condensação por levantamento, segue até 500 hectopascais, chega aqui e faz a diferença entre os dois, né? Temperatura da parcela, temperatura do ar, e analisa na escala. No caso aqui, o índice de Showalter deu -2, na escala de 3 a 1, chuva leve, de 1 a -2, chuva moderada, de -3 a -6, tempestade severa, e menor do que -6,
tempestade severa com possibilidade de tornado, por isso que é observado esse índice também na parte operacional. Então, veja, CAPE, Cine, índice levantado, índice de Showalter, são tudo informações importantes de serem observadas. E aqui, né, algumas informações adicionais também sobre os índices, com suas limitações. Aqui tem uma outra sondagem lá do Texas, né? Eu encontro, a partir de 850, eu levanto a parcela, encontro o nível de condensação por levantamento, sigo a diabática saturada até 500, em 500 eu encontro a diferença de temperatura entre elas, com a diferença de temperatura eu defino quais as características daquela atmosfera. E o índice K? Veja que o índice K já é um índice mais robusto. Por quê? Porque é um índice que vai pegar informações em diferentes níveis da atmosfera. Ele não vai pegar somente o nível de 500, ele vai pegar 3 níveis, o nível de 850, o nível de 700 e o nível de 500. Né? E aí vai analisar as probabilidades de você ter formação de tempo severo. Né? A probabilidade varia de muito baixa, quando o índice K ele é menor que 20, até probabilidade alta, né? De alta atividade convectiva, quando o índice K é maior do que 35. Então, entre 20 e 35, você tem atividade moderada. Abaixo de 20, atividade convectiva baixa. Acima de 35, alta atividade convectiva. Então, você precisa encontrar a temperatura nesses níveis, né? Temperatura do ar e temperatura do ponto de orvalho. Se você observar aqui, você vai analisar pelos dois perfis, o perfil de temperatura do ar e o perfil de temperatura do ponto de orvalho, você vai procurar temperatura do ar em 850. Aí vai lá, marquei 850, temperatura do ar, está aqui. Temperatura do ar em 500. Eu venho para cá, subo na atmosfera, olho qual é a temperatura do ar em 500. Depois, temperatura do ponto de orvalho em 850. Então, vou aqui até 850, olho qual é a temperatura do ponto de orvalho. Depois, temperatura do ar em 700. Olha aqui em 700, qual é a temperatura do ar? Está aqui. E temperatura do ponto de orvalho em 700. Então, em 700, temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho. Coloco tudo isso na equação e calculo o índice. O meu índice K deu um índice K de 38. Eu falei para vocês que quando o índice K é maior do que 35, ele dá alta probabilidade de ocorrência de uma tempestade ou de tempo severo. Então, veja que aqui é só pegar as informações em cada nível desse que você está com o perfil vertical representado. E tem o índice também totais, né, o totals em inglês, que vai pegar as temperaturas do ar e de ponto de orvalho no caso, a temperatura do ar em 850 e em 500 e a temperatura do ponto de orvalho em 850. E também calcular, pegando a mesma sondagem anterior, encontra a temperatura do ar e de ponto de orvalho em 850, está aqui 850, pega as duas informações, pega a temperatura em 500, aqui, multiplico por 2 e encontro um TT, um índice total totais, de 61. Voltando o slide, 55 para cima, possibilidade de tempo severo. Nesse caso, deu 61, então também alta. Observe que no índice anterior, eu tive alta probabilidade de tempo severo se desenvolver com essa sondagem. Nesse índice, também eu encontrei alta probabilidade de desenvolvimento de tempo severo para essa sondagem aqui. Então, dois índices já apontam na mesma direção. E tem um último índice, que é o número de Richardson, ou Richardson, depende da pronúncia. O número de Richardson, ele é um indicativo forte de movimento convectivo, né, de formação de tempo severo, mas nem sempre ele pode ser obtido
porque ele precisa de vento em 2 níveis da atmosfera, a 6 quilômetros de altitude e no nível de 500, né, 500 metros de altitude. Então, você tem informações, diferença de vento em 2 níveis, a 500 metros de altitude e 6 quilômetros. E você precisa do CAPE. Então, esse cisalhamento do vento, né, esse perfil de vento em 2 níveis e o CAPE juntos, ele vai te dar o número de Richardson. E o número de Richardson, a depender do seu valor, ele pode indicar, né, formação de supercélulas, formação de tempestade de tempo severo, está descrito aqui, né, com relação aos seus valores, mas é um índice que poucas vezes você usa no dia a dia, porque você precisa dessas informações de vento. Se você tiver o vento nesses níveis, né, a 500 metros e a 6 quilômetros de altitude, você pode usar o número de Richardson. Caso contrário, eu aconselho usar todos aqueles outros índices juntos, né, que juntos eles vão te dar uma indicação de tempo severo, aliás, uma indicação de como está a atmosfera naquela situação. Então, primeira coisa que você vai observar, CAPE, vai olhar o perfil do CAPE, as características dele, pode até ser que você não tenha o cálculo do CAPE, mas você tem a área ocupada pelo CAPE lá no teu diagrama. Pela área, você tem uma ideia se aquele CAPE ele é forte, assim, um CAPE representativo, se o Cine é maior que ele, se tem um Cine representativo ou não. Então, o CAPE ele meio que vai te dar uma ideia. E a aplicação dos outros índices, né? Só passar aqui, o índice levantado, o IES, índice de Showalter, o índice K e o índice totais, junto com o CAPE, esses índices eles te dão um indicativo, né, uma indicação muito boa de como é que está o comportamento daquela atmosfera para a formação de tempo severo. Então, esse na verdade, o perfil, né, de informações que você tem a partir de diagramas termodinâmicos que você pode extrair deles para te dar embasamento para você tomar uma decisão, ou pelo menos te ajudar na tomada de decisão, quando você trata de movimentos verticais de estabilidade da atmosfera. Então, você precisa olhar esses parâmetros, olhar esses níveis e também olhar esses índices. Então, veja que tudo isso foi retirado do diagrama termodinâmico. Veja a importância desse diagrama para a meteorologia. É só um papel, mas é um papel, olhando pela lógica da época do impresso, né? Era um papel que, com um perfil da atmosfera plotado nele, você pode tirar daí muitas, mas muitas informações sobre o perfil daquela atmosfera. Então, minha ideia era, primeiro, mostrar que esses diagramas eles têm fundamento físico. Segundo, mostrar que os dados plotados nesse diagrama eles podem ser de grande importância para o meteorologista, que tem que tomar decisões. E terceiro, eu queria mostrar cada um desses parâmetros separadamente, mostrando a lógica física por trás deles. Então, a gente tinha uma parte, né, que aí a gente vai falar um pouquinho disso, tem uma parte do curso que a gente ia focar em física de nuvens, mas hoje, né, antes estava com dificuldade de ter professor, mas hoje tem professor para ministrar no nosso programa a disciplina de física de nuvens, né, que é uma disciplina do nosso programa, né, que trata de física de nuvens. Então, eu não vou muito adentrar na parte de física de nuvens, que também entra um pouco do conteúdo de termodinâmica, mas eu queria trazer o curso até diagramas termodinâmicos, até o estudo da estabilidade da atmosfera, que a gente fecha efetivamente com
os diagramas termodinâmicos sendo aplicados para essa finalidade, ok? Então, assim, a ideia era fechá-los, né? A gente fechou hoje, então, oficialmente, do ponto de vista de conteúdo, nós fechamos o curso. Fica faltando agora a nossa parte de atividades, né? Eu falei para vocês que se não desse tempo, e não dá, né? Que eu tenho um compromisso agora às 4 horas, já estou entrando no compromisso aqui. Se desse tempo, a gente faria essa questão da discussão da lista hoje, não vai dar tempo, mas eu estou disponível na quinta-feira à tarde, né, naquele horário que a gente se reuniu a semana passada. Então, eu estou disponível na quinta-feira à tarde, às 14 horas a gente pode se reunir aqui, tirar as dúvidas e discutir um pouquinho. Eu disse a vocês que essa etapa, né, eu não vou fazer uma terceira prova, vou fazer só a segunda prova, que é a prova referente à lista de exercício, que a gente já viu, discutir um pouquinho na aula passada, a questão do conteúdo, e eu vou mandar uma lista de exercícios, uma terceira lista, e essa terceira lista vocês vão me entregar. Servirá como se fosse a terceira nota, como se fosse a terceira prova. Então, e essa lista ela vem até esse conteúdo da aula de hoje, tá bom? Eu vou parar aqui, eu preciso participar desse outro compromisso, também online agora. E na quinta-feira, aqueles que tiverem... Oi? Professor, boa tarde. Professor, o senhor falou, tinha dado o primeiro intervalo, aí eu não estava conseguindo entrar na sala novamente. O senhor falou sobre a prova, vai ser a prova terça-feira mesmo, não é? Então, eu quero ver a questão das dúvidas de vocês quinta, né? E quinta a gente define se dá para fazer na terça, se está tudo bem para vocês todos fazer na terça, e se der certo a gente faz na terça. Caso contrário, a gente vê a melhor data para vocês, tá bom? Tá bom, então, professor. Tá bom. Obrigada. Beleza. Pedro, tu ia falar alguma coisa? Não, só para dizer que tá tranquilo. Beleza. Então, quinta-feira, aqueles que tiverem dúvidas, a gente senta para falar um pouquinho por esse e-mail aqui, né? Esse e-mail online. E eu já mando, se não mandar hoje, mais tardar amanhã, eu mando a lista de exercícios para vocês, tá bom? Beleza, Will, vai curar a tua ressaca e o restante de vocês. Bom descanso, um bom final de tarde para vocês e a gente se vê na quinta-feira, tá bom? Beleza, professor. Valeu, tchau, tchau.